Da nona turma do dia 5 de fevereiro de 2020. Agradeço a presença dos colegas, doutora Maristela, doutora Sabrina, nobre secretário, sua auxiliar, doutora Júnia, do Ministério Público do Trabalho, doutor Ricardo Moai e doutor Weber Leite Margalhães Pinto Filho. Também a presença dos ilustres advogados e dos nossos colaboradores. Eu gostaria, não sei se com a adesão dos colegas, fazer um voto de condolências para a família do ilustre juiz doutor João Roberto Borges, que faleceu na segunda-feira, vítima daquela situação, ao que tudo indica, né? Daquela situação inusitada de ingestão daquela bebida que tem afetado tantas pessoas. E então faço esse meu voto de condolências com a família. Eu peço para oficiar, se com a adesão dos colegas. Bom dia, Excelência. Com a adesão dos advogados presentes, por favor. Certo. Com a adesão dos colegas, da OAB e do Ministério Público. Sim, senhor presidente, a nossa inteira adesão. Já ontem estivemos para prestar ao doutor João a última homenagem no Parque da Colina, mas para que fique registrado nos anais deste tribunal, era um colega exemplar. Com certeza. E que teve uma história de vida muito rica, porque se aposentou como magistrado, ficou anos aposentado, trabalhando como assessor. Eu cheguei a trabalhar com ele, no gabinete do Dr. Rego Bolsonaro. Dr. Rego Bolsonaro. Muito e bom. Depois, por uma questão que envolve administrativa, voltou à atividade, mas voltou com todo o fôlego, como se fosse um rapazinho. Fez carreira de novo. Chegou para Belo Horizonte de novo. Em pouco tempo voltou para Belo Horizonte. Entusiasmado, um exemplo para a nova juventude de magistrado. Com certeza. Ele era mais velho. Mas não parecia, não? Não parecia de jeito nenhum. Eu fiquei sabendo que ele tinha 74 anos, eu achei que ele tivesse 60. Para mim tinha 60 e poucos. Tipo da minha idade. Foi surpreso para mim, 74 anos. E ele tinha uma particularidade que era uma marca registrada do caráter dele. Estava sempre sorrindo. Sempre muito alegre, muito bem disposto, uma disposição fenomenal. Ia nas festas, era um dos últimos a sair. Eu lembro que uma vez eu tive que dar carona para ele, porque foi a inauguração do prédio lá do TRT, na gestão do doutor Haroldo Plínio. Inaugurou aquela vara lá, o prédio do TRT, hoje não é mais, o prédio do TRT ali na Guajajaras, Goitacazes. Mas depois teve um coquetel, foi uma festa. Eu e ele saímos de lá, um segurando o outro. E naquela época não tinha lei seca. Não tinha lei seca, então podia dirigir. Não cometia um crime. E aí fomos dirigindo para casa, ele era uma alegria terrível. Para falar a verdade, não consegui nem no enterro ontem. De tão chateado que eu estava. Quando minha vara eu não consegui. Lembra que a vara? Lembro. Ele foi lá me visitar. Foi o único colega que foi lá me visitar. Foi lá te visitar. Era muito animado, foi uma perda incalculável. Acho que todos nós temos uma história com o Dr. João Roberto Borges. Infelizmente foi uma perda terrível. Terrível. Ainda mais nessas circunstâncias, né, que ninguém esperava. Acho que ele tinha muito ainda para nos dar de exemplo e de vida. Mas, de qualquer forma, vamos seguir a vida, então, e vamos seguir a sessão da nona turma. Mais alguma questão dos colegas para apresentar? Não. Então, declaro aberta a sessão. Ao pregão dos processos. Com início a sessão dos processos físicos, designada para as 8 horas e 30 minutos. Nessa sessão, há registro de 2 advogados inscritos, mas apenas um presente. É no processo número 6 da pauta, é no RO número 1979-2015-082. Relator é o Dr. Rodrigo Ribeiro Bueno, revisor o Dr. Weber Leite Magalhães Pinto Filho. Os recorrentes são
Carbono, Produção e Comércio de Carbono Limitada, e Cláudio José de Brito, recorridos os mesmos, e Alva Arquitetura e Engenharia Limitada e Vetorial Siderurgia Limitada. Inscrita para sustentação oral, doutora Rosa Maria Almeida Martins, pela recorrente Biocarbono, Produção e Comércio. É o primeiro recorrente. Eu, como relator, estou indiretamente em conclusão, estou conhecendo os recursos ordinários interpostos no método do provimento ao recurso interposto pela terceira reclamada, que é a Biocarbono, para absolvê-la da condenação como responsável subsidiário pelo pagamento dos créditos deferidos nessa sentença, julgo improcedentes pedidos contra ela formulados. Ainda dou provimento ao recurso reclamante para excluir da condenação pagamento de honorário vocatício em favor da reclamada e, por isonomia, também absolvo as réis da condenação ao pagamento dos honorários vocatícios. Doutora, a senhora está falando pela Biocarbono, o senhor aguardaria o primeiro voto de divergência, se fosse o caso? Doutor Weber. Com o relator. Doutor Ricardo. Também. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor. Muito obrigada, bom dia a todos. Próximo. Doutor Rodrigo, para a sessão dos processos físicos, não há registro de outros advogados e nem divergências apontadas no sistema. Então fica declarado... Senhor presidente, apenas pela ordem, no meu processo, que eu sou relator, que é o 2111, eu agradeço a desembargadora Maristela, que me anotou de uma correção que tem que ser feita na conclusão do voto. Você muda para mim? Sim. O horário Ok. que está anotado lá. Tá, ok. Marcos, só um detalhe, né, Só um doutor? detalhe. Mas prevalece, então, a conclusão do voto. E então fica proclamado o resultado de todos os julgamentos, os processos físicos da sessão da 9ª turma de hoje, nos termos do voto dos relatores, dos respectivos relatores. Próximo. Doutor Rodrigo, pelos meus registros, não há outros com divergências ou anotações. Já está na hora Os físicos. Sim, Já está na hora da sessão? sim. Vamos que vamos. A semana passada foi a chuva, hoje também choveu de novo. Mas hoje Mas por hora ainda não está aquela coisa rolando, deu para vir numa boa. Eu vim pela Nossa Senhora do Carmo hoje, fiquei escaldado, hoje eu vim pela Nossa Senhora do Carmo. Está melhor, está melhor. Devagar, mas vai. Com Vamos lá? início a sessão dos processos eletrônicos, iniciando-se pela sessão de 8 horas e 40 minutos de relatoria do doutor Ricardo Antônio Moalen. Observando os advogados, a precedência das inscrições e os advogados presentes, o primeiro processo é o 40 da pauta, é o RO número 11.409.83/2017. Os recorrentes são Silmon Rodrigues dos Santos, Tangará Prestações de Serviço Limitada, ME, e DEC Minas Distribuição e Logística SA. Recorridos Tangará Prestações de Serviço e outros. Inscrito para sustentação oral, Dr. Marcelo Santoro Drummond, pela recorrente Tangará Prestações de Serviço, 40 da pauta. Doutor Ricardo, com a palavra. Pois não. Eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, provendo parcialmente os das reclamadas para absolvê-las da indenização por danos morais, no valor de R$10 mil, da indenização por danos materiais, no valor de R$ 205.383,58, e das parcelas vencidas da indenização por danos materiais, no importe de R$ 763. Determino que a correção monetária observe a TR até 24 de março de 2015, depois o IPCAE de 25 de março de 2015 a 10 de novembro de 2017 e, em seguida, a TR. Declaro rescindido o contrato de trabalho entre as partes em 5 de julho de 2017, por iniciativa do reclamante, demissão, ficando a primeira reclamada condenada a anotar essa data como de saída na CTPS e a lhe pagar, observados os limites dos pedidos, 4,12 de férias proporcionais, mais 1/3 e 4,12 de 13º proporcional, ficando ainda autorizada a deduzir desses valores o que diz respeito ao aviso prévio não cumprido pelo reclamante. Nego o provimento ao recurso do reclamante, reduzo a condenação para R$ 7 mil, com custas de R$ 140 ainda pelas reclamadas. Doutor, acho que atende, né? Tudo, Atende né? perfeitamente, senhor presidente. Praticamente é tudo. Eu já tinha também recebido o memorial, né, no gabinete do doutor, e acho que, pelo que eu li no memorial, praticamente Exatamente. as teses que foram levantadas por Vossa Excelência.
Peço, então, gentileza, se for o caso, aguardar o primeiro voto divergente. Muito obrigado. Doutora Maristela. De acordo. Eu, como terceiro votante, também estou de acordo. Fica proclamado, então, o resultado nos termos do voto do doutor Ricardo Moara, que já foi lido. Muito obrigado. É o 32 da pauta. É o ROPS número 11, 145, 46, 2019. Recorrente Marcos Dionis Souza Alvarenga e recorrido da BR Serviços Florestais Limitada. Inscritos para sustentação oral os doutores Aline Teixeira Fernandes, pelo recorrido Marcos, doutor Edson Luiz Pimenta, pela recorrida ABR Serviços. 32 na pauta. Doutor Ricardo, com a palavra. Bom dia. Eu estou conhecendo do recurso do reclamante, mas negando-lhe provimento. No caso aqui é a extinção do estabelecimento. O estabelecimento está devidamente comprovado nos autos, e nem isso nem é questionado no recurso. A transferência, a meu ver, aí é absolutamente isso. Era necessário. Não tinha outros. Doutor, quem está o advogado do reclamante? Do reclamante é a doutora Aline. Doutora Aline, com a palavra. Cumprimentar a turma. Bom dia, doutor. No que diz respeito à rescisão do contrato de trabalho, uma das grandes questões aqui se refere exatamente a isso. Em razão da extinção do estabelecimento de prestação de serviço, houve a rescisão de contrato de trabalho. O que acontece é que o reclamante ele vinha de um período de auxílio-doença em razão de acidente de trabalho, em razão de ocupacional. Quando do seu retorno, ele teve conhecimento de que o estabelecimento na cidade de Teófilo Otoni já estaria fechado e ele seria transferido para a unidade a 100 km de distância da sua residência. O que acontece é o seguinte: o contrato até juntado pela reclamada, ele é um contrato de experiência e ele tem um período de vigência. Então, o reclamante, ora recorrente, ele não tinha ciência que a cláusula de transferência da unidade, né, sim, estou vencido. em caso de extinção de estabelecimento, que haveria mudança, ele não tinha ciência que essa cláusula ainda estaria vigente. Então, eu acredito que o caso do processo se enquadra naquelas exceções do parágrafo 1º e 3º do artigo 469 da CLT. Por quê? Alguns motivos. O trabalho desempenhado por ele não é essencial para a atividade, uma vez que ele foi afastado, ele foi contratado para desempenhar a função de mecânico, mas em razão da sua doença ele não pode mais desenvolver um trabalho usando força extrema, né, nos membros superiores. Então, a questão da essencialidade, da necessidade do serviço dele em outra localidade não restou demonstrada. E era um dos motivos para pedido de rescisão indireta, uma vez que o contrato ele foi alterado de forma unilateral. Porque o contratado, no caso recorrente, não tinha ciência dessa cláusula. Entendeu? Quando ele retornou ao trabalho, sim, o estabelecimento estaria fechado, já houve baixa e houve a comprovação da baixa pela recorrida. Isso está devidamente comprovado nos autos. Mas a essencialidade do serviço dele junto à reclamada e a vigência desse contrato que é a grande questão. E acredito que seja esse o nosso ponto assim, de defesa. Caso entendam pela manutenção do contrato de trabalho, o juízo Acor, ele entendeu que houve um pedido de demissão quando o reclamante não compareceu após a intimação, porque como ele ficou mais de um ano afastado, quando ele retornou para a atividade, falaram, olha, não compareça à unidade de Teófilo Otoni. Óbvio que ela não existia. Compareça à unidade de Itaúbi. Pelo fato do não comparecimento, entenderam por pedido de demissão. Esse já não é o nosso entendimento, porque justamente pedimos a rescisão indireta do contrato de trabalho em razão dessa alteração unilateral. Ou caso entendam como cabível essa alteração e que o reclamante possa prestar os serviços em outra unidade, que seja pago, né, a questão do adicional não é gratificação, mas o adicional de transferência da súmula 29 do TST.
Ok. Doutor, o senhor fala pela ABR? Sim. Por gentileza, com a palavra. Excelência, bom dia a todos. Bom dia. Com todo respeito à colega aqui sustentante, as razões dela não se sustentam. Primeiro ponto, que o afastamento não foi por acidente do trabalho, que foi um auxílio de doença comum, tanto que ele poderia ser dispensado, porque não teria estabilidade provisória do acidente do trabalho. Então foi o primeiro ponto, que foi um auxílio de doença comum. Segundo ponto, a empresa não o demitiu. A empresa ofereceu a possibilidade de transferência e ele, assim não entendendo, entrou com pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, alegando a prejudicialidade da transferência, bem como outro motivo, a falta dos depósitos do FGTS no período em que ele esteve afastado. Como bem consta da própria sentença, como o auxílio-doença foi comum, não havia obrigação do depósito fundiário. E ele, pericularmente, tanto direto com a empresa, tanto em audiência, ele se negou a assumir o posto de trabalho na outra cidade. Como bem a nobre colega disse aqui, não havia mais a possibilidade da sustentação em Teófilo Otoni pela extinção do estabelecimento. Então, se tem aqui, na verdade, é que o reclamante, o recorrente, por esponte própria, optou em não mais trabalhar. E, acertadamente, o juízo de origem entendeu isso como um pedido de demissão com as combinações de estilo. Então, assim, não há que se falar, inclusive, até de eventualidade de se manter o posto de trabalho com transferindo, se fosse o caso para Itaúbi, muito menos com os ônus decorrentes, porque se trata de uma transferência definitiva. E não há apenas, então, os requisitos para, na eventualidade, o adicional de transferência mais ônus. Então, pelo que está exposto, que está aprovado nos autos, a mantença da sentença é medida que se impõe. Muito obrigado. Doutor Ricardo, alguns esclarecimentos. Senhor presidente, eu ouvi com atenção ambas as sustentações. A questão em primeiro lugar, a questão da cláusula do contrato de trabalho, essa questão ela é absolutamente irrelevante na discussão do caso. Primeiro porque ela inova a discussão do processo. Segundo porque houve um fechamento do estabelecimento. E o reclamante, quando ouvido em audiência na instrução, ele declara que foi tido como apto para o trabalho, com restrições, em 3 de setembro de 2019, que a empresa o chamou para retornar ao trabalho e ele esclareceu que não tinha interesse em ir para outra cidade, Itaúbi, pertinho de Teófilo Otoni. E ele mesmo reconhece que a oficina fechou. Então, não tem jeito. Adicional de transferência também, a transferência dele teria que ser definitiva. Ele nunca ia voltar para o posto de trabalho antigo. A empresa não ia manter o posto só para ele. Para ele, não tinha condição. Então, a transferência era definitiva, completamente. Infelizmente. E a questão da demissão aí Em consequência, pediu a rescisão direta, não conseguiu. Perdeu demissão. A iniciativa, infelizmente, a despeito do brilhante esforço do tenor da senhora, a causa é difícil. Doutora Maristela. De acordo. Eu, como terceiro votante, também estou completamente de acordo. Acho que a situação é essa retratada da tribuna, mas no aspecto jurídico, a decisão é do doutor Ricardo Monraro, que eu também referi. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Tomás. Próximo. Processo número 7 da pauta é o AP número 10.045/67/2018. Agravante Itaú Unibanco S.A. e agravado José Nonato Oliveira. Inscrita para sustentação oral, doutora Beatriz de Albuquerque Tuono, pelo agravante Itaú Unibanco. 7. Esse é um caso um pouco diferente. Ricardo, eu até guardei esse voto, viu? Porque vai aparecer outros. Vai aparecer. Com certeza. Com certeza vai aparecer. Mas já tem decisão daqui da turma em relação a esse É um caso. caso um pouco O diferente. doutor Ricardo Monraro em si, no voto. Execução individual em ação coletiva. Porque esse caso aqui não é regido pelas É o Código de Defesa do Consumidor. o melhor organismo. É o melhor. Então, eu estou conhecendo do agravo de petição e dando-lhe provimento para extinguir, sem resolução do mérito, esta execução individual.
concedendo ao exequente os benefícios da gratuidade da justiça, custo de R$ 44,26, ônus do exequente isento. Eu vou aguardar. Era questão do plano de saúde. A questão passou um ano, né? Passou um ano. E não, já tem, não, passaram 7 anos. 7 anos. 7 anos do trânsito em julgado. Quer dizer, se for julgar isso aqui, eu vou declarar a prescrição. Exatamente. É porque cadê o plano de saúde? Se ele conseguiu sobreviver até agora sem o plano de saúde, mostra que essas alterações não são nada significativas. Se for apreciar, se for julgar o mérito dessa execução, é para declarar a prescrição intercorrente. Tem 7 anos, o prazo é de 1 ano. Vários, artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Vários empregados postularam isso em ações individuais. Eu contava na Vale em Belo Horizonte, era 1 por semana, tinha essa discussão aqui, queria o plano com base no da ativa, não é isso? E a empresa reajustou as alíquotas por idade, fez um remanejamento do plano, não é isso? Basicamente o caso é isso. Basicamente é isso. Basicamente. Muito bem. Eu vou aguardar a divergência. Tá, muito obrigado. Estou de acordo. Eu também, como terceiro votante, estou completamente de acordo e fica proclamado o resultado, então, nos termos do voto do ilustre relator. Obrigado. Próximo, obrigado. Há uma inscrição feita na sessão, é no processo número 25 da pauta, é no ROPS número 10.904/89/2019. Os recorrentes são Diego Corrêa da Silva e Uber do Brasil Tecnologia Limitada, recorridos os mesmos. Inscrita para ostentação oral, doutora Tatiana Aparecida Braga dos Santos, pela recorrente Uber, 25. Doutor Ricardo. Caso mais do que conhecido, eu estou conhecendo os recursos e negando desprovimento. A Uber quer incompetência, etc. Estou negando, estou dando a competência. Está pedindo relação de emprego, a competência seria nossa, né? Mas a rigor não se dá o vinho. Não dou. Mantém a sentença. Doutora, a senhora guardaria o primeiro voto divergente? Ou a senhora está falando pelo Uber? Estou falando pela Uber. Pela Uber? Aguardaria o primeiro voto divergente? Doutor Magistelo. De acordo? Eu também, como terceiro votante, estou de acordo. Muito obrigado, doutora. Fica programado o resultado. Pelos meus registros, na sessão do Dr. Ricardo Moalen, não há outros advogados presentes para sustentar. Próximo. Então, com início a sessão de 8 horas e 50 minutos, de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Magistelo. Inicia-se pelo processo número 44 da pauta, é o RO número 11.710.05/2017. Recorrente Luiz Antônio de Oliveira e recorrido Banco Bradesco S.A. Inscrita para sustentação oral, doutora Raquel Tomás Madeira, pelo recorrente Luiz Antônio, 44. Bom dia. Só uma correção, é pelo reclamado. Reclamado? O recorrente é o Luiz Antônio. É o reclamado. sim, perdão. Isso. Pelo recorrente. Isso. Okay. Perdão. Pelo banco? Pelo banco ou pelo banco? Pelo Banco Bradesco. Doutor Magistelo, com a palavra. Eu conheço do recurso ordinário, do mérito, nego e provimento. Ok? Eu, como segundo votante, também estou de acordo com a doutora Magistelo. Doutor Velho. De acordo. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor. Excelência. Próximo. Processo número 14 da pauta é o AP número 10.535/44/2017. Agravante Estação Express Tratamento de Dados Limitado ME e agravado o SINDADOS MG. Inscrito para sustentação oral, doutor Edvar Libório Petersen, pela agravante Estação Express, 14. Só um segundo. Doutor Magistelo, quando estiver em condição... Eu não conheço a acolha preliminar suscitada em contraminuta, não conheço do agravo interposto por ausência de garantia do juízo. Doutor, com a palavra. Merece melhor sorte, Excelência, com máxima vênia, é que a gente discute nesse momento apenas uma única verba da execução. Ressalto que a gente está falando de um processo de execução, já num trânsito de julgado. A gente está falando de um processo que o perito, com máxima vênia, o perito se equivocou e lançou como verba devida, durante os anos de 2012 a 2016, esse tipo de refeição, sendo que o acordo coletivo, que é base da sentença,
não obriga esse pagamento. Então, considerando que a própria convenção coletiva cita que, inclusive eu até reportei e coloquei isso no agravo, que na cláusula 25ª, parágrafo 3º, cita que é um desejo, se houver um desejo das empresas em fornecer o ticket, ela terá as benesses da lei. Entretanto, a empresa não optou por esse benefício. E, durante os anos de 2012 a 2015, equivocadamente, repito, o perito inseriu esse cálculo devido como sendo e, com máxima vênia, de novo, a juíza, em primeira instância, validou esse cálculo. Volto a dizer, com máxima vênia, um absurdo a empresa ser compelida a pagar um benefício que não era obrigado, considerando as convenções coletivas da época. Ok. Doutor, eu acho que a doutora Maristela não chegou a enfrentar essa questão, até pode ter razão, Vossa Excelência, na defesa dos interesses da reclamada, da executada, no caso aí. Mas eu acho que ela está entrando numa questão aqui processual, né, doutora Maristela? Exatamente. Essa questão toda vai ser examinada, garantia do juiz e apresentando a questão regularmente. Não tem como conhecer pelo fato de ser uma matéria só nem nada, tem que seguir o que a lei manda. Primeiro garante o juiz e aí discute-se. Está considerando extemporâneo, quer dizer, depois que garantiu o juiz, 5 dias para entrar com esses embarques, pode até ser que tenha sucesso. Eu, como segundo votante, estou de acordo. Doutor Weber Leite. Acompanhando também. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora, tá Obrigado. bom? Vamos aguardar o momento oportuno. Próximo. Uma inscrição feita na sessão no processo número 40 da pauta. No ROPS número 11.416.80/2019. Recorrente Luísa Vaz de Araújo e recorrido Paulo Lima Júnior. Inscrito para sustentação oral, Dr. Antônio Raimundo de Castro Queiroz Júnior, pela recorrente Luísa Vaz, 40. Pela recorrente, né? Ok, deu para mim. Doutora Maristela, com a palavra. Eu conheço, dou parcial provimento para condenar o reclamado os pagamentos de diferenças salariais e reflexos, 24 horas extras por mês e reflexos. Incide em juros de correção monetária sobre as parcelas da condenação, devendo o réu comprovar o recolhimento da contribuição previdenciária, sob pena de execução direta. As partes pagarão honorários sequenciais devidos à parte adversa nas formas dos fundamentos que eu discrimino aqui no voto, que é a parte autora 5%, na base de 5%, um sobre os que foram julgados procedentes, a outra sobre os que foram julgados improcedentes. Eu voto, senhor presidente. Doutor, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, pessoa que eu cumprimento os demais membros dessa turma, só para, a fim de esclarecimento, excelência, até para saber se irei ou não fazer uso da palavra. Perfeito. A excelentíssima desembargadora disse que acolheu parcialmente o recurso da reclamante. Posso saber se... aqui eu estou vendo, ela só não está dando a multa do 477, para ser mais então objetivo. Eu estou satisfeito, excelência. Ela está dando a diferença, as horas extras, reformando a sentença, dando as diferenças salariais, diferença reflexo no fundo de garantia na contribuição previdenciária, não está provendo quanto à multa do 477, o juro de correção monetária em matéria de direito, litigante de má-fé em matéria de direito, honorários beneficiários em matéria de direito. Perfeito? Satisfeito, então, excelência. Eu, como segundo votante, estou de acordo com a doutora Maristela. Doutor Weber? De acordo. Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Bom dia a todos. Obrigado, excelência. Obrigado. Próximo. É o processo número 42 da pauta, é o RO número 11.568.91/2017. Os recorrentes são Banco Bradesco S.A. e Luiz Antônio de Oliveira, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, pelo recorrente Banco Bradesco, 42. Doutor Ministério, com a palavra. Conheço os recursos ordinários interpostos no mérito do provimento parcial ou do reclamado para afastar a condenação a pagamento de diferenças salariais e reflexos. Nego o provimento ao recurso do reclamante. Os honorários periciais são reduzidos para R$ 900 e serão suportados pela União Federal. Restam improcedentes os pedidos, as custas processuais passam ao reclamante, isento porque é beneficiado da justiça gratuita. Eu requeiro o direito de aguardar a divergência, excelência.
É a questão que é conhecida, né? Aquele plano de carga e salário que nunca existiu, data máxima vênia. Os empregados viram e mexem, pedem equiparação salarial, mas agora criaram um plano de carga e salários que não existe. Perfeitamente, eu concordo também com a doutora Maristela como segundo votante. Doutor Vieira. De acordo. Também, então fica proclamado o resultado, nos termos de voto da relatora. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, pelos meus registros, a exceção de um processo... Não, plano de carga e salário. Os empregados pedem equiparação salarial direto. Agora tem plano. Agora tem plano. Próximo. Pelos meus registros, para a exceção da doutora Maristela, a exceção de um processo de juiz de fora, não há outros advogados presentes para sustentar. Deixa para depois, né, o juiz de fora? Sim, para o final. Então, próximo. Com início a sessão de 9 horas de relatoria do doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Inicia-se pelo processo número 9 da pauta. É o RO número 10.324/17/2016. Recorrente JSL SA e também recorre Alessandro Tadeu Rodrigues. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Marcos Augusto Guimarães Moura Ferreira, pela recorrente JSL 9. Esse processo, eu sou relator. Quando eu fui fazer examinar a minuta de voto, eu percebi que tinha essa preliminar aqui, o problema é que ela influenciava a não oitiva das testemunhas do empregador aqui, ela influenciava, contaminou o julgamento todo, porque aí o juiz começou a julgar tudo com base numa prova emprestada que nem teve a anuência das partes para juntar. Então, nessa situação aqui, eu não gosto muito de dar nulidade não, mas nessa situação aqui, o processo ficou contaminado, porque aí na hora de julgar os intervalos, a validade dos diários de bordo e tudo mais, acabou, não tinha condição de eu falar, não, prevalece o diário de bordo, mas com base em quê? Na prova emprestada? Que estava contaminada pela não anuência. Então, nessa hipótese aqui, especialista, eu estou, então, conhecendo os recursos ordinários interpostos pela reclamada pelo reclamante. No mérito, estou acolhendo a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela reclamada por CC de defesa e determina, então, o retorno dos autos, porque o juiz acabou, não ouviu, foi testemunha nenhuma de nenhuma das partes. Prejudicou ambas, diga-se de passagem. Prejudicou também o reclamante. Com conseguinte, determina o retorno dos autos a fim de ser reaberta a instrução com a desconsideração dos depoimentos constantes na prova emprestada, proferindo-se, então, nova decisão. Quer dizer, reabrir a instrução, porque prejudicou ambas as partes ao acolher a prova emprestada. E como se entender direito, resta prejudicada a análise das questões demais matérias recursáveis aduzidas nos recursos interpostos ordinários pelas partes. Está certo, doutor? O senhor aguarda primeiro o voto? Aguardo o voto de divergência. A matéria aí, acho que essa preliminar foi até levantada pela empresa, né? Na verdade, nós requeremos a nulidade da sentença, não a reabertura da instrução, porque, se eu não me engano, não houve recusa de oitiva de testemunha, né? Mas não teve como, sabe por quê? Porque aqui eu tenho que reabrir a instrução para praticar. Senão ele não vai não tem prova nenhuma. Eu não tenho como dar sentença, não tem prova oral. O processo ficou sem prova oral. E aí ficou contaminado o julgamento. Prejudicou, para falar a verdade, prejudicou ambas as partes. Ambas as partes foram prejudicadas. Então vamos reabrir tudo, reabrir essa instrução. Se o reclamante tiver testemunhas para ouvir, ótimo. A empresa, se tiver testemunha para ouvir, ótimo também. E se profere uma decisão, agora sim, à luz da prova produzida nos autos, e não à luz da prova emprestada. Tá, ok? E doutor Weber. De acordo. Doutor Ricardo. De acordo. Então fica proclamado o resultado, no caso, anular. Memorial, voltar, né? Também recebemos mestre memorial, doutor Weber também memoriais. Muito obrigado. Próximo. Obrigado, bom dia. Bom dia. É o processo número 30 da pauta. É o RO número 11.020/10/2018. Recorrente a Transportes Fátima Limitada e recorrido Sérgio César Silva. Inscrito para sustentação oral, Dr. Rogério Andrade Miranda, pela recorrente Transportes Fátima, 30 da pauta. Eu, como relator, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada. No mérito, estou dando parcial provimento para determinar a aplicação do índice de correção monetária pela TR até 24 de março de 2015 e PCAE de 25 de março de 2015 a 10 de 11 de 2017, a TR a partir de 11 de 11 de 2017. Estamos mantendo o valor da condenação porque é compatível. Doutor, com a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente e relator, doutor Rodrigo, doutor Pemer, doutor Ricardo, doutora Maristela, doutora Sabrina, senhor secretário, funcionários, colegas aqui presentes, um bom dia a todos. Doutor Rodrigo, a gente sabe o cuidado que o senhor examina esses processos. Então, restaram ainda nesse recurso 2 pontos que eu trago a Vossas Excelências para realmente ver se é possível uma reformulação desse entendimento por parte de Vossa Excelência, se assim não fizer, que o senhor não seja acompanhado pelos demais votantes. O primeiro deles, súmulo 91, é interpretativo, incidência do adicional de salubridade. O que diz a súmula? Salário básico. Nós aqui, a sentença determinou que o adicional de insalubridade incida sobre a remuneração. Então, é uma matéria de direito. Interpretação dos termos dessa súmula, se vamos aplicar remuneração ao salário básico. Esse é o primeiro tópico. E o segundo é a desoneração de folha. A base, todos sabemos que as transportadoras recolhem a contribuição previdenciária com a chamada desoneração da folha, ou seja, em cima do seu faturamento. O que entendeu o juiz sentenciante nesse processo? Ele afirmou que nós não comprovamos o nosso faturamento para a incidência da desoneração. Essa é a questão. Será que é necessário a comprovação de faturamento ou se é necessário só o enquadramento da empresa? Isso pode ser apurado anteriormente ou pode ser apurado em liquidação de sentença? A questão é bastante simples. Nós vamos discutir. Se fosse uma microempresa, determina-se no julgamento de que o recolhimento seja de acordo aonde está enquadrada a microempresa. A empresa aqui tem que se determinar com a devida vênia da proposta de voto de Vossa Excelência de que efetivamente o seu recolhimento seja feito em liquidação de sentença com base no regime que ela está instituída. E nem se diga, como já disseram em outras turmas nesse tribunal, sendo que a maioria delas caminha nesse sentido de que eu estou dizendo, de que decisão judicial tem que ser cumprida, o que afastaria a desoneração. Aí eu volto ao exemplo da microempresa. Então, se tem uma condenação de uma microempresa por decisão judicial, nós vamos afastar o recolhimento dela como microempresa? Eu acho que é impossível. Então, com essas singelas considerações, nós rogamos que Vossa Excelência reveja o seu posicionamento e efetivamente determine e autorize a empresa a comprovar na liquidação onde ela está enquadrada para recolhimento do INSS das parcelas objeto da condenação. É o que se pede, o que se espera. Muito obrigado pela atenção. Perfeito. Realmente a tribuna tem razão, as matérias praticamente são matérias de direito. Eu peço o vênia para manter minha proposta de voto. O adicional periculosidade sobre as comissões. Data vênia, eu estou entendendo aqui salário, que as comissões são sim salário, isso é indiscutível, artigo 451 caput, parágrafo 1º da CLT. E mais, eu entendo também que o adicional de periculosidade é 30% sobre o salário básico, data máxima vênia. Nesse caso aqui o empregado ele era misto, ele tinha salário fixo e comissão. Então, é 30% em cima do salário fixo, 30% em cima da comissão e mais 30% em cima dos reflexos das comissões no repouso, quer dizer, do repouso sobre as comissões. Foi exatamente como deferiu na sentença, data máxima vênia, eu até li aqui o artigo 193, parágrafo 1º. Só se exclui do adicional de periculosidade as verbas resultantes de gratificação, prêmio, participação no lucros e adicionais. Aqui a comissão não tem essa natureza de adicional, nem de gratificação, nem de prêmio e de participação no lucro. Pelo contrário, tem natureza salarial. Imagina uma situação, um empregado que ganha só comissão. Ele então vai ficar sem adicional de periculosidade se ele vier a trabalhar em condições perigosas? Data vênia, mantém minha proposta de voto. Desoneração da folha. Eu estou entendendo aqui que a situação aqui também é uma matéria de direito, eu estou entendendo nesse caso como as verbas estão sendo reconhecidas na justiça e não em folha de pagamento, não são verbas que a empresa paga em folha, essa questão da desoneração da folha de pagamento não é aferível no caso em exame. Aplicação de IPCAE também em matéria de direito, eu pronunciei meu voto aqui nos termos aqui da corrente majoritária da turma. É a minha proposta de voto. Doutor Weber. Comissão é salário. Tem
Decidir. Estou de acordo com o voto. Doutor Ricardo. Eu confesso até que fiquei um pouco em dúvida, não com relação às comissões, com relação à desoneração. A desoneração, vou refletir, mas eu tenho decidido dessa forma. Por enquanto. Hora, mas o argumento do doutor Rogério me deixou um pouco preocupado com essa questão. Eu vou voltar a estudar. Sim, o argumento é interessante, eu também... É inteligente. O exemplo que eu dei na microempresa eu estou seguindo a linha majoritária da turma que entende que essa desoneração seria da folha de pagamento. Se a verba está sendo discutida em juízo, está sendo reconhecida em juízo essas parcelas que não foram pagas ao longo do contrato de trabalho, já a situação aqui é de se aplicar as contribuições previdenciárias nas formas de débitos judiciais comuns. Não é isso? E não na forma de débitos lá com esses privilégios de faturamento, recolher pelo faturamento, etc. É um sistema misto. Então. Porque tem uma particularidade que eu acho que faz o nosso entendimento. Exatamente. Porque ali espontaneamente o devedor está paga a hora com a obrigação. Paga o adicional de periculosidade. Aqui não. Aqui é coerção. Então, eu acho que isso distingue um pouco a situação, mas me balançou. Eu vou voltar a estudar. Eu acho que é um tema que realmente vale a pena examinar melhor, mas de qualquer forma, no momento, fica mantido o voto, né, nesse sentido. Quer ficar vencido nessa hipótese? Não. Vai refletir melhor. Então, eu acho que o nosso argumento tem um fundamento muito consistente. Mas o senhor está criando um sistema misto. Mas aí se a lei chega e fala assim, se você está na desoneração contribuição mesmo com decisão judicial, você volta a faturar. Mas é difícil até achar o faturamento na hora que você já faz os pagamentos aqui de forma destacada. Aqui você já você esquece a folha de pagamento. Doutor Rogério, aí eu teria que trazer a folha de pagamento. Eu crio um sistema misto também. Eu vou ter que trazer a folha de pagamento da empresa toda para calcular o adicional de periculosidade de um determinado funcionário. Não, doutor Rodrigo, não é periculosidade, é desoneração. Estou falando qualquer parcela, qualquer parcela que foi reconhecida na justiça. Eu vou ter que trazer a folha de pagamento da empresa inteira para ver se eu vou observar o faturamento ou as condições de pagamento da época, de desoneração. De qualquer forma, fica misto mesmo. Mas de qualquer forma, a excelência está pedindo. Essa reflexão. Mas vale a pena. A maioria das turmas aqui é no sentido do que eu argumentei. Não, é inteligente. Eu vou inteligente. Tá? Gente, um bom dia, obrigado. Vamos que vamos. Mas faz pouca diferença também. Dá também. Processo número 1. Faz pouca diferença essa contribuição e o país está precisando. O país está precisando de arrecadar. É verdade. Nós estamos quebrados. O Estado brasileiro está quebrado. Vamos lá, próximo. E as empresas estão bem assim? Vai ser útil esse recolhimento. E as empresas são assim tão bem para ter contribuído? Vai ser ótimo. Esse recolhimento vai ser muito útil. Próximo. O próximo é o 8 da pauta, é o RO número 10.291.48/2019. Recorrente São Tiago Pinheiro de Oliveira Rosa e T-System do Brasil Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrita para ostentação oral, doutora Raquel Mendes Ferreira, pelo recorrente T-Systems. 8. T-Systems. Tiago e T-Systems. Eu, como relator, ticket, etc. Vamos lá. Nossa, é muito assunto. Eu estou conhecendo os recursos ordinários. No mérito, estou dando parcial provimento ao recurso da reclamada para a. Declarar que as CCTs trazidas pelo reclamante não podem ser consideradas como meio de prova. B. Excluir a condenação pagamento de diferenças entre o adicional quitado pela ré e o de 50% e correspondência reflexo nos repousos, OJ 394 da SDI 1 do TST, em aviso prévio, férias mais um terço, 10º salário e fundo de garantia mais 40%. Também, excluir a condenação pagamento da indenização diária por lanche no importe de R$5. D. Decotar a condenação pagamento das horas extras decorrentes da inobservância do intervalo mínimo legal em interjornadas de 11 horas reflexo. E. Excluir a condenação pagamento de diferença de auxílio combustível. F. Afastar a justiça gratuita concedida ao reclamante.
G. Determinar que para cálculo dos honorários sucumbentes devido pelo reclamante deverá ser aplicado o percentual de 10% sobre o valor atualizado dado na inicial aos pedidos julgados integralmente improcedentes, sem observar a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 791-A, parágrafo 4 da CLT, porque ele não é beneficiado da justiça gratuita. F. Determinar a aplicação como índice de correção monetária, a TR, vai para o IPCAE, volta para a TR a partir de 11/11/2017, nega provimento ao recurso reclamante, reduz o valor da condenação para R$10 mil, das custas para R$200, ainda pela reclamada, autoriza requerer junto à Receita Federal a devolução das custas que ela pagou a mais para recorrer. Minha proposta de voto. Doutor, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais que horas já tinha começado? Jogadores dessa egregia turma, ilustríssima representante do Ministério Público, eventuários e colegas. Eu gostaria de ouvir, excelência, eventual divergência de voto. Atende quase completamente, né? Atende. A sucumbência aqui, matéria de direito, etc. Justiça gratuita também, matéria de direito. Estou tirando, porque ele, afinal de contas, ele tem crédito para requerer, diferença de ticket, etc. Tal. Doutor Vera. Aqui é difícil divergir, né? Está até meio monótono. Concordo. Obrigado. Eu vou ter que arrumar umas divergências aqui de quando em quando para poder apimentar um pouco essa coisa. Vossa Excelência está bem atendido para a nona turma. Folgo em saber. Eu estou de acordo. Doutor Ricardo, também acompanha o voto. Muito obrigado. Muito obrigada, bom dia a todos. Está feliz, então? Não, eu tenho que apimentar um pouquinho essa coisa aqui. Umas divergências. Começar a divergir um pouquinho. Está muito monótono. Mas isso aqui não tinha como. Isso aqui não tinha como. É ticket de refeição, etc. Tal, tudo documentado, paramentado e mesmo assim o juiz deu. Convenção coletiva não aplicável, o juiz aplicou a convenção não aplicável. Não tem como. Próximo. Sim. Processo número 37 da pauta é o RO número 1123675/2018. Sequentes são Cátia Rodrigues Dornelles e Banco Bradesco S.A., recorridos os mesmos. Tem uma advogada presente, né? Nesse processo, doutor Rodrigo, uma petição de acordo assinada por ambas as partes. Já tem? Está presente a doutora Mariana Gamboge Pinheiro. Doutora, normalmente aqui na turma nós determinamos que vá para o Sejus, que aí lá vocês podem concluir o acordo já está peticionado nos autos, né? É verdade. E aí faz uma análise melhor, se vai ter contribuição previdenciária, como que vai ficar a questão do honorário, se tem honorário pericial, se não tem, esses detalhes maiores, porque senão nós vamos ter que aqui na hora da sessão, vamos ter que começar a examinar esses detalhes aí, pode gerar algum conflito, inclusive porque as partes não estão presentes, só a Vossa Excelência representando o reclamante, né? Veio mais para noticiar a existência do acordo. Perfeito, mas para mim não tem nenhum problema para determinar... Faço votos que o acordo seja mantido. Então, vamos determinar a remessa para o Sejus, concorda? Então, remeteu a petição de acordo em conjuntos para o Sejus, que do segundo grau, para apreciação dos seus termos. Perfeito? Aí fica, né? Fica adiado o julgamento? Fica retirado de pauta. Fica retirado de pauta. Vai para o Sejus. Fica retirado de pauta, Fica retirado. Obrigado. Okay. Na sequência, o processo número 27 da pauta. 27. É o RO número 10848-95/2018. Sequentes são MRV Engenharia Participações S.A. e Rafael Joaquim Pereira, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Samuel Teixeira Souto Maior, pela recorrente MRV 27. 27, muito bem, 27. MRV. Eu, como relator desse processo, eu estou conhecendo os recursos no mérito, estou dando provimento ao recurso reclamado para excluir da condenação o pagamento das horas excedentes da 8ª diária e 40ª hora semanal, as horas extra-intervalares, repousos e feriados laborados, bem como os reflexos considerados o período trabalhado pelo obreiro como atendente de vendas, corretor de imóveis e assistente técnico, supervisor subgerente, ou seja, desde sua contratação até 1 de fevereiro de 2018. B. As diferenças salariais relativas ao cargo de gerente entre o período de 1/4/2017 a 1/2/2018. C. Também dou provimento para excluir o pagamento das horas excedentes, 8ª diária e 40ª hora semanal, horas extra intervalares, repouso e feriados laborados, bem como os reflexos considerados
o período trabalhado pelo obreiro como gerente a partir de 1/2/2018 até a rescisão. D, o pagamento também da indenização por desgaste, utilização do veículo próprio, nega provimento ao recurso reclamante. Nesse caso, todos os pedidos restaram improcedentes. Absolva a reclamada a condenação ao pagamento de honorário advocatício, determina que os honorários advocatícios devidos pelo autor sejam calculados sobre o valor atualizado da causa e também que cabe a ele pagar as custas, mas que eu isento e faculto a reclamada requerer junto aos órgãos competentes a devolução das custas que ela pagou para recorrer. É a minha proposta de voto. O senhor aguardaria o primeiro voto de divergência? Senhor desembargador relator, eu gostaria, se possível, de saber se houve divergência. É porque basicamente aqui é o seguinte, teve um período que ele foi vendedor, corretor de imóvel, mas ele trabalho externo, artigo 62. Ele saiu do trabalho externo e virou gerente. Continuou o artigo 62. Mesmo assim, o juiz deu hora extra num período, deu hora extra no outro, deu feriados trabalhados, etc. Tal. E teve também uma situação aqui, foi um interregno em que ele também ficou, foi promovido, né? Bem promovido, ele ficou como gerente, segundo ele, né? Ficou como gerente, mas sem receber como gerente. É minha proposta de voto. Doutor Weber. Acompanhado. Doutor Ricardo. De acordo. Então fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, bom dia a todos. Sequência, o processo número 10 da pauta, o RO número 10.408/58/2015. Recorrentes são Luiz Henrique da Silva e Urca Auto Ônibus Limitada, recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Thaís Porto Soares, pela recorrente Urca Auto Ônibus. 10. Urca, muito bem. Eu aqui sou o relator e estou... Estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelo autor e pela reclamada. No mérito, estou dando provimento parcial ao recurso reclamante para condenar a reclamada a pagamento de 1 hora extra acrescida do adicional legal nos dias efetivamente laborados em decorrência da supressão parcial do intervalo intrajornada, conforme se apurados os controles de ponto colacionados ao feito, com os reflexos em férias, acrescido de 1/3, 10º salário, fundo de garantia mais 40%. Observando, nesse caso, os limites da inicial, conforme folhas 03 e o recurso de folhas 425 e 426. Ainda, dou provimento parcial ao recurso da ré para restringir a condenação relativa ao adicional de periculosidade e reflexo ao período de 10/11/2014 a 10/5/2015. Nesse caso, estou mantendo o valor da condenação, porque ainda é compatível. Minha proposta de voto. Doutora, com a palavra. Bom dia, meus cumprimentos, senhor presidente. Eu gostaria que fosse mantido, que fosse, na verdade, fosse diminuído a hora extra, vez que os cartões de pontos foram validados e as horas excedentes foram devidamente quitadas. Referente ao período de periculosidade, eu gostaria que fosse reduzido para 2 meses, conforme a prestação de serviço do reclamante, como ele era despachante, então ele não trabalhou efetivamente com o abastecimento dos ônibus e sim, simplesmente levava o ônibus até o local de abastecimento. Assim eu gostaria da reforma e que fosse mantido a contradita da testemunha. Perfeito. A questão das horas extras é ponto, né? Parece que o ponto é verdadeiro. E foi assim considerado por mim também, mas eu não vi assim como, já de antemão, eu retirar as horas extras que eu percebi que existem no ponto. Então eu preferi deixar a condenação do jeito que foi determinado, porque eu acho que foi já determinado lá a compensação, a observância da compensação mensal, já determinou que se fosse observado também os controles de ponto, inclusive para os intervalos, então eu acho que a matéria aí não prejudica a empresa. A apuração das horas extras que estão lá no ponto, como foi deferido, mas para serem observados a compensação, os intervalos, tudo que está lá no ponto, e ser apurado tudo na fase de execução para não causar um prejuízo aí, já de antemão eu dizer que não existem essas horas extras, data máxima venda. Mesma coisa dos repousos e os feriados trabalhados, que dá para ver claramente que teve repouso e feriados, e até é natural nesse tipo de atividade, linha de ônibus, né, de haver o trabalho em domingos e feriados.
também o juiz deferiu com base no ponto, eu estou achando que é o caso de manter. Se efetivamente tudo tiver sido pago, a empresa não vai ser prejudicada. O ticket de alimentação, no caso aqui, a empresa pagou e estava amparada pelo PAT. Intervalo intrajornada, eu estou deferindo com base no ponto também. Eu estou deferindo um período aqui, eu estou deferindo a hora de intervalo dele com base no ponto. Ele era despachante, né? Exatamente. Também estou deferindo a hora extra com base no ponto, porque eu fui lá no ponto e verifiquei que tinha períodos em que o intervalo intrajornada não seguiu o rigor da lei de 1 hora. Intervalo interjornada, estou mantendo a sentença que indeferiu. Adicionando noturno, matéria também. O ponto está lá, mostrando que houve trabalho noturno, estou mantendo a sentença, devolução de desconto, mesma coisa, honorários periciais, matéria de direito, então eu mantenho minha proposta de voto nesse sentido. O adicional de periculosidade é porque eu estou deferindo, mantendo a condenação só num períodozinho que ele trabalhava nos finais de semana e não tinha ninguém no final de semana para fazer o abastecimento. E isso aconteceu durante 4 meses, depois mais 2 meses. Então, estou limitando a condenação a 6 meses. Vossa Excelência estava sugerindo 2 meses, mas a prova dos autos aqui mostra que foi mais, foi 6 meses. Tá? Data dele. Então, doutor Velho. Estou acompanhando. Doutor Ricardo. Vossa Excelência, como sempre, examinou os pormenores da prova e estou acompanhando integralmente. Muito obrigado. Fica, então, proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor. Próximo. Obrigada. Ok. Na sequência, o processo número 4 da pauta é o RO número 10242-10-2019. Recorrente Soldering Comércio e Indústria Limitada e recorrido Cirlei Alves Moreira. Inscrita para sustentação oral, doutora Carolina Cardoso Duarte, pela recorrente Soldering. 4. Muito bem, doutora. Só um minuto. Eu, como relator, estou conhecendo o recurso ordinário reclamado. Dou provimento para afastar a condenação ao pagamento de diferença de horas extras, crescido adicional convencional legal, mais reflexo e multa convencional. Os pedidos são todos improcedentes, absolva a ré da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Deverá o autor, então, pagar os honorários no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, observando a condição suspensiva de exigibilidade. Por ele ser um beneficiário da justiça gratuita, não obteve em juízo crédito capaz de suportar essas despesas. Inverto o ônus da sucumbência em relação aos custos processuais, que são agora pelo reclamante, mas que eu isento. E faculta a empresa a requerer, junto aos órgãos competentes, a devolução das custas que ela pagou para recorrer. A senhora aguardaria o primeiro voto divergente? Sim, perfeito. Doutor Velho. Não tem divergência. Doutor Ricardo. Também não então tem. Fica proclamado o resultado nos termos do voto relator. Muito obrigado, doutor. Tchau. Próximo. Há uma inscrição feita na sessão, é no processo número 38 da pauta. É no RO número 11.243.92/2017. Recorrente São Jordânia Regina Mariana Batista Glória, Instituto Estadual de Florença. Recorridos os mesmos e verso Assessoria Patrimonial Limitada EPP. Inscrita para sustentação oral, doutora Marcele Consuelo Duarte, pela reclamante recorrente, 38. Reclamante recorrente. Primeiramente, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu, como relator, estou conhecendo os recursos. No mérito, deu provimento ao recurso da reclamante para determinar que os créditos deferidos sejam autorizados conforme a aplicação do índice de correção monetária, TR até 24 de março de 2015 e PCAE. Depois de PCAE e, finalmente, retornando a TE a partir de 11/11/2017. Ainda dou provimento ao recurso interposto pelo segundo réu para absolver da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída em primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos contra ele formulados. É minha proposta de voto, doutora, com a palavra. Excelência, acerca do IPCAE, eu discordo no sentido de retornar para a TR em novembro de 2017. Foi declarado pelo STF a inconstitucionalidade da TR, até porque ela não ofere nenhum lucro. Aqui a gente fala de verbas que são de natureza salarial, verbas que foram reconhecidas judicialmente. Neste contrapasso, eu entendo que nenhuma lei ela retroage em malefício. E tendo a nossa Suprema Corte declarado a inconstitucionalidade da TR, eu subentendo que o IPCAE tem que ser aplicado conforme determinado pelo Pleno, salvo me engano, acho que é 25/3 de 2015, 2013, deixa eu confirmar a data,
Essas datas aí são super conhecidas. Vossa Excelência sabe melhor do que ninguém. 24 de março de 2015 até... Então, eu entendo, Excelência. É matéria super conhecida. Pelo não retorno da TR. Acerca da responsabilidade subsidiária, o juiz sentenciante, ele analisou os documentos trazidos pelo IEF e ele constatou que não houve uma documentação probatória de que houve uma legalidade da licitação. A partir deste momento, questiona-se, se não houve nenhuma legalidade na contratação, subentende-se que a fiscalização também não teve, o que não foi também trazido nos autos pelo IEF. Vossa Excelência com certeza verificou que não houve defesa em que pese averso tenha colocado o subestabelecimento nos autos, mas não houve nenhuma apresentação de defesa nesse sentido. E a responsabilidade do IEF ficou declarada pelo juiz sentenciante, tendo em vista a ausência de documentação, inclusive da legalidade da licitação entre averso e IEF. Então, nesse sentido, eu rogo a reforma, justamente por essa falta de legalidade. A gente subentende que, se não houve nenhuma licitação correta, como que houve um poder fiscalizatório? Como que ele verificou se realmente as verbas salariais estavam sendo pagas corretamente? Então, eu peço a reforma para que seja mantida a responsabilidade subsidiária do IEF. Muito bem. Eu sou o relator desse processo. A questão aqui da responsabilidade do ente público, data máxima vênia, é questão de prova. No caso aqui, eu acho que o ônus da prova é do reclamante, data máxima vênia. Ele que tinha que ter feito essa prova, que o IEF não cumpriu com os requisitos da lei para contratar a empresa verso e muito menos procedeu à fiscalização. Porque, de ordinário, as empresas gozam do princípio da legitimidade, da legalidade. As empresas públicas, no caso aqui o Instituto Estadual de Floresta, acho que é uma autarquia, me desculpe, é uma autarquia estadual e ela se rege pelo princípio da legalidade. Então, não vejo assim, como por efeito de suposição, eu achar que ela fez um contrato de licitação irregular, data máxima vênia, sem que qualquer prova nos autos nesse sentido. Mantenha a minha proposta de voto nesse aspecto para absolver o IEF da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. Quanto à questão da correção monetária, a matéria é bastante conhecida, já tivemos a oportunidade de discutir essa matéria exaustivamente, e estamos entendendo que o caso aqui, o Supremo teria declarado para efeitos de débitos fiscais, de débitos da Fazenda Pública, que a TR não corresponderia, e colocou no seu lugar o IPCAE, mas data máxima vênia, depois veio a lei, até agora a lei, o artigo 8, é esse aqui que eu cito no meu voto, esse artigo aqui, o artigo 7º, o parágrafo 7 do artigo 879 da CLT veio depois dessas decisões do Supremo. E, portanto, ele trouxe de novo a TR. Diga-se passagem, agora parece que até a medida provisória, mas a medida provisória está meio confuso o texto, ela traz um novo índice aí, data máxima vênia, mas um índice a partir da condenação até, mas até segunda hora eu vou aqui acompanhar a maioria que entende que, no caso, não é de se aplicar essa medida provisória enquanto ela não virar lei, porque ela interfere aqui nas correções monetárias, matéria que pode implicar aí em prejuízo aí para o empregado. Então, até a segunda ordem, eu mantenho minha proposta de voltar com a TR a partir de 11/11/2007, aguardando aí se o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade desse artigo, que ainda não declarou. Ele declarou a inconstitucionalidade lá do artigo 31, do artigo 31 da lei 8.177. A matéria é bem conhecida, anterior. Até a segunda ordem, vou manter minha posição. Sim. Doutor Weber. Vossa Excelência permite só um pequeno contraponto? Acerca da responsabilidade subsidiária, concordo, o ônus é do reclamante. Todavia, como que o reclamante pode ter acesso a documentos de licitação que é de obrigação, no caso do IEF ou até da VESP, de juntar os autos? Então, nesse ponto, Excelência, eu entendo que a prova fica prejudicada e o ônus eu vou inverte-se para eles, porque são documentos que somente eles estão em posse. O reclamante não consegue ter acesso. Ele não consegue fazer uma prova nesse sentido se não há documentos nos autos.
Então, assim, vou rogar novamente, entendo o posicionamento de Vossa Excelência. Doutora, mas aí a senhora vai ter que discutir essa questão com o Supremo. Que foi o Supremo que falou que o ônus da prova aqui é de quem alega. Nesse caso, ele alegou essa nulidade da licitação e a falta de fiscalização. Foi o Supremo que falou isso. Porque o Supremo já diversas vezes já alegou, já decidiu que a responsabilidade subsidiária do ente público não é automática. Não é. Ela depende de uma prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. E já atribuiu também no voto lá do ministro Barroso, do ministro Luiz Roberto Barroso, exatamente atribuiu a quem alega a prova desta conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Inclusive porque seria, data máxima vênia, muito difícil para o ente por fazer prova negativa, ele ficar provando que ele não fiscalizou, data máxima vênia, é muito complicado. Manter minha proposta de voto, doutor Vieira. Olha, eu estou acompanhando, mas eu quero fazer uma ressalva. Essa questão da responsabilidade subsidiária do ente público, ela está um pouco diferente da responsabilidade de uma empresa privada. Agora, eu acho dificílimo o reclamante fazer essa prova de que houve. É muito difícil fazer isso. Como também é difícil fazer prova de salário por fora, né? Com certeza. Como é que faz? A gente sempre sabe que a empresa paga salário por fora. Pode ter pago salário por fora. Quase todo mundo. Mas como o ônus é do reclamante, fica difícil provar. Então, eu vou acompanhar o voto, mas eu entendo perfeitamente suas razões, tá? Vou, inclusive, pensar um pouco mais a respeito disso no futuro. Mas eu estou te acompanhando. Mas igual eu falei, o problema é que o Supremo deixou esse ônus da prova muito claro no Mas eu não estou ligando muito para esse Supremo atualmente. Tá certo. Isso está certo. Isso é bom também. Doutor Ricardo. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. A questão é que a juíza, ao sentenciar, partiu de um pressuposto equivocado. Ela partiu do pressuposto que não havia conflito entre a súmula 331 e a decisão do Supremo. Quer dizer, já começou mal. Mas tem. Claro que tem. É evidente. Precisou do Supremo vir e falar, olha, essa súmula aqui está errada. Foi isso que o Supremo disse. Não é automático. E outra questão também, que eu peço bem para endossar o voto de Vossa Excelência, é porque a Lei 8.666 é o cumprimento das obrigações contratuais, especialmente, ele frisa com advérbio, especialmente. O que ele está dizendo? Ele não está importando se o contrato foi legal, se não teve licitação, isso não vem ao caso. O que importa é o cumprimento do contrato, e o contrato existe. Na minha visão, a Lei 8.666 diz lá, especialmente em relação, especialmente, ou seja, é isso aqui que interessa. Porque é muito difícil o reclamante, a empresa vai juntar o edital de licitação no processo, para o reclamante verificar. Só café. E o reclamante vai ter condição de dizer que não teve licitação, o que teve, isso pouco importa. O que importa é o contrato celebrado entre a tomadora e a prestadora. É isso que tem que ser. É aí que eu vou verificar se há descumprimento de obrigação. Então, eu peço vênia, é realmente difícil, eu reconheço, mas é questão da prova. Para falar a verdade, a Lei 8.666, ela, a rigor, ela não chegou nem a entrar nessa seara de quem fiscaliza ou de fiscalizar, não. Se você for na letra fria da lei, o artigo 71, ele é um artigo de exclusão. Ele é de exclusão da responsabilidade subsidiária. Por causa do princípio de que o ente público age de boa fé, age princípio da legalidade dos atos administrativos, da presunção de legitimidade dos atos administrativos, tá certo? Aí o TST, que depois caminhou numa linha na súmula 331, eu não sei se é o inciso 4º ou 5º, caminhou numa linha de falar assim, olha, mas temos que lembrar que o ente público tem que cumprir o dever de fiscalizar. Aí veio novamente o Supremo teve que ser acionado. Mas afinal de quem vai fiscalizar? E quem vai fazer a prova dessa fiscalização?
e aí atribuiu-se a prova dessa fiscalização ao empregado. Mas como é que o empregado vai provar trabalho. isso? Eu confesso, é complicado, mas é porque no primeiro momento, o voto do Peluso, se você for ver, ele é muito peremptório, ele era de extirpar a responsabilidade subsidiária. Ele era... O voto do Peluso no primeiro momento, e o Supremo caminhou nessa linha, era simplesmente declarou constitucional o artigo 71 e ponto final. Depois, instado pelo TST, que veio, os questionamentos do TST de que, mas aí tem que haver fiscalização, etc, etc, é que o TST, o Supremo, novamente reviu a matéria e falou, tudo bem, vamos manter a responsabilidade subsidiária desde que haja prova de que houve uma conduta, aqui tem o texto aqui, prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Aí a questão ainda, acho que vai ter ainda desdobramentos e tudo, já teve até desdobramento no pleno, mas eu mantenho minha proposta de voto até segunda ordem também, e então fica proclamado o resultado, né, nos termos do voto do relator. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. A matéria realmente é complicada. É porque nós saímos de uma situação hiperprotetora, ou seja, alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar o pago. Alguém tem que pagar o pago. Para uma situação assim, ninguém tem que pagar. E aí, o trabalhador fica prejudicado. E foi aquilo que eu falei. Num primeiro momento, o Supremo veio e falou, olha, o artigo 71 é constitucional. E falou lá, não tem responsabilidade nenhuma. Não, eu acho que usou a palavra lá, é ilegal. Falou assim, atribuir a coisa é ilegal. Atribuir quando a empresa é privada, a gente sempre declara a responsabilidade subsidiária. Não tem problema. Aí nós estamos fazendo uma diferença muito grande entre empresa privada e empresa pública. Porque a empresa privada, ela paga o pato. Paga o pato, mas ela escolhe quem ela contrata. A outra aqui não, ela é obrigada a contratar menor preço. Sim, mas é exatamente por isso, quando é o menor preço, geralmente a de menor preço quebra, não dá conta, não consegue. Mas o ente público é obrigado a contratar. Recebe, mas ela é obrigada a contratar, por isso que ela fica. Doutor Weber, começa a competir também. Doutor Weber, ela está, o empregador público, no caso aí o tomador de serviço público, ele está entre a Cruz e a Caldeirinha. Ele é obrigado, pela lei 8.600, ele é obrigado a contratar de menor preço, e a gente sabe muito bem que nem sempre a de menor preço é a melhor, em termos de... E aí o trabalhador das... Fica vendo. E às vezes nem é quebrada, nem quebra, some no mundo. Some, ninguém dá notícia. Quebra porque quer quebrar. Fica com a sentença para executar e nunca executa. Quando construiu a sede própria da vara de Pará de Minas, mas foi sinceramente, o artigo 71 quer isso. O artigo 71 foi feito para proteger. Foi feito para proteger um ente cobrar do juiz. Porque ele sabia, ele está dentro daquele organograma que fala que o ente público tem que contratar, às vezes... Some. Porque lá, assim, você é obrigado a contratar o que deu o menor preço. Porque o menor preço nem sempre consegue entregar o serviço. Ele baixa o preço para ganhar, pega o dinheiro público e some. Mas o ente público não pode fazer nada. O agente público, por exemplo, quem vai fazer uma licitação no órgão público sabe disso muito bem. Ele não tem homologar. Ele vai homologar o que não é o menor preço. Ele depois responde. Ele responde então, o patrimônio pessoal dele. O que acontece? É o menor preço? É o menor preço. A empresa some, o trabalhador. O trabalhador é o seguinte, corre atrás da empresa. Corre atrás da empresa. Corre atrás dessa empresa. Tem sim. Mas a empresa sumiu. Tem sim. Vamos correr atrás dessas empresas aí, dos seus sócios, do dinheiro escondido, etc. Agora, ir pela lei do menor esforço e procurar o ente público, também eu acho que é demais. A lei do menor esforço. Não, a questão é complexa. É muito complicado. Próximo. Porque quando é o ente público que paga, quem paga somos nós, né? Temos nós ainda que temos que pagar ainda. Na verdade, é nós que pagamos. Pelos meus registros, para a sessão de 9 horas, não há advogados presentes para sustentar. Próximo. Na sessão de 9 e 10 do Dr. Weber, não há advogado presente. Puxa vida, que sorte. Sorte de iniciante. 2 semanas nessa sorte. Próximo. Continue assim. Tá bom, né? Com início a sessão de 9 horas e 20 minutos de relatoria da doutora Sabrina de Faria Frois Leão. Inicia-se pelo processo número 25 da pauta. É o RO número 11.951.27/2017.
Recorrentes são o Banco Bradesco S.A. e Aparecida Filomena Carneiro Santiago. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Alessandro Mastrogiovanni Faria, pelo recorrente Banco Bradesco. 25. O doutor Sabrina, eu participo, acho que não. Posição. É só presídio, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Doutor Ricardo, doutora Maristela. Tá. Deixa eu ver. Vamos continuar atuando aqui. Doutora Sabrina, com a palavra. Pois não, presidente. A conclusão é um pouco grande. Estou conhecendo de ambos os recursos e, no mérito, estou dando parcial provimento ao do reclamado para limitar o acréscimo de horas extras à jornada da autora a título de cursos Treinet, ao período de 10/11/2012 a 31/12/2014, no total de 1 hora extra diária até o limite de 20 horas mensais. Afastar a condenação a título de horas extras no período de 15/9/2016 a 21/9/2017, no qual a autora trabalhou como gerente geral, enquadrada no artigo 62(2) da CLT. Fixar a jornada de trabalho da autora de 10/11/2012 a 14/9/2016, de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 e em 10 dias do mês, das 8 às 18h45, sempre com 1 hora de intervalo intra-jornada. Absolver o reclamado da condenação em horas extras a título de intervalo intra-jornada e do artigo 384 da CLT. Excluir da condenação indenização de danos morais no importe de R$20 mil. Absolver o reclamado de horas de sobreaviso. Afastar a determinação de restabelecimento dos benefícios do plano de saúde da reclamante. Absolver o reclamado da condenação em indenização de honorários contratuais no percentual de 20% do valor bruto da condenação. Determinar que, sobre as parcelas de natureza salarial, deverão incidir os recolhimentos previdenciários, na forma da súmula 368-3 do TST a cargo do réu, descontada a cota à parte da autora. Limitar a adoção do IPCAE ao período compreendido entre 25 de março de 2015 a 10/11/2017. E ao recurso da reclamante, estou dando parcial provimento para acrescer a jornada 1 hora extra diária até o limite de 20 horas mensais no período de 10/11/2012 a 31/12/2014. Determinar que não haverá tributação sobre os juros de mora. Conceder à reclamante os benefícios da justiça gratuita. É como voto, presidente. Doutor, por falar. Bom dia a todos. Só para me orientar, essa hora extra que foi deferida agora, a título de quê? Do período que ela era supervisor administrativo? De contas. Assim, o voto atende, aí só aguardar, no caso, convergência. Perfeito. Doutor Ricardo. Estou acompanhando. Doutora Maristela. De acordo. Então fica proclamado o resultado dos termos do voto da eminente relator, doutora Sabrina. Próximo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. O processo número 23 da pauta é o RO número 11-32206-2017. Os recorrentes são Kennedy Santos Correia e Metsu Brasil Indústria e Comércio Limitada, recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, Dr. Bruno Gonçalves de Magalhães, pela recorrida Metsu Brasil, 23. Doutora Sabrina, quando tiver em condição, bom dia. Eu acuso o recebimento de memorial pela Metsu, presidente. E a conclusão, estou conhecendo do recurso interposto pelo reclamante e do adesivo oferecido pela reclamada. E, no mérito, rejeitando a preliminar de nulidade arguída pelo autor e negando-lhes provimento. Doutor, com a palavra. Só um esclarecimento com relação ao recurso da reclamada adesivo. Negando provimento. Negando provimento a todos.
Só gostaria de fazer uma observação, me atende perfeitamente o voto com relação a negativo do recurso do reclamante, mas com relação ao recurso da empresa, da Metso, eu gostaria só de uma pequena observação com relação à nossa alegação quanto à prescrição bienal ali, que é patente nos autos, uma vez que a ação foi ajuizada em 2017 de um contrato encerrado em 2013. Embora não tenha as alegações de que eventuais prejuízos suscitados pelo obreiro teriam ocorrido em 2016, nosso entendimento é que não houve prova, e a sentença foi bem clara em relação a isso, de que realmente ele teria ocorrido alguma coisa, né, alguma conduta ilícita da empresa nos anos por ele alegados. Então a gente pede para que seja reconhecida essa prescrição, a bienal. Doutor Sabrina, prescrição. Presidente, eu afastei porque eu considerei a actionata, e a actionata, no meu entender, ela ocorreu no momento da dispensa. Então, em vista disso, não há prescrição. Eu afastei a prescrição. Seriam danos pós-contratual. Pós-contratual. Isso, então, quer dizer, a actionata aqui é posterior à extinção do vinho. Doutor Ricardo. Estou acompanhando. Doutora Maristela. De acordo. Então, fica proclamado o resultado, nós temos voto da relatora, viu, doutor? Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Tchau. Próximo. É o processo número 15 da pauta, é o RO número 10.713/30/2017. Sequência DLD Comércio Varejista Limitada e Elinei Cristina do Prado Gomes, recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Daniele Cristina Vieira de Souza Dias, pela recorrente Elinei. 15. Doutor. Eu acuso recebimento de memorial pela Elinei e não estou conhecendo do recurso interposto pela reclamada por deserto. E, consequentemente, também não estou conhecendo do recurso adesivo interposto pela reclamante. Doutora, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Tem mais membros dessa egrégia turma. Eu vou aguardar eventual divergência. Doutor Ricardo. De acordo. Doutora Maristela. De acordo. Então fica proclamado o resultado dos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutor. Próximo. Na sequência, o processo número 20 da pauta é uma inscrição feita na sessão. É no RO número 10.926/82/2018. Secorreção Ana Paula Figueiredo Viana e Embratel TVSAT Telecomunicações S.A. e Claro S.A. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Hudson Gustavo Pinheiro de Melo, pela recorrente reclamante Ana Paula. 20. Doutora Sabrina. Também acuso recebimento de memorial, presidente, pela Ana Paula Figueiredo Viana. E estou conhecendo do recurso e, no mérito, dando provimento ao apelo para julgar improcedente a presente demanda em face das terceira e quarta réis, absolvendo-as da condenação subsidiária, prejudicadas as demais pretensões recursais. Doutor, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, doutora relatora. Realmente, ontem eu tive Vossa Excelência para entregar o memorial, realmente, porque a minha preocupação era realmente a responsabilidade subsidiária. A matéria desse tipo já chegou nessa egrégia nona turma, proveniente de outros trabalhadores contra as mesmas reclamadas, contra as mesmas 4 reclamadas. Em uma oportunidade, num voto do Dr. João Bosco Pinto Lara, no processo 0011781, ele falou realmente que, em casos desse tipo, a nona turma realmente, ou ele particularmente, tendia a afastar a responsabilidade subsidiária da terceira e quarta reclamadas. Mas no caso em específico, havia uma particularidade. A particularidade é que havia prestação de serviço, e a prestação de serviço ela encampava toda a situação de ter venda de produto ou comercialização de outro tipo de produto da terceira e quarta reclamada. Nesse caso, ele manteve a responsabilidade subsidiária, é uma jurisprudência até atual dessa nona turma, ela, se não me falha a memória, do ano passado mesmo, e então a decisão foi nesse sentido. Nesse caso ainda, existe uma situação que a parte reclamante, ela pede a responsabilidade subsidiária da terceira e quarta reclamadas, e a parte, as réis, tendo em vista que a primeira e a segunda foram revés, a terceira e a quarta fala que existe um contrato de representação comercial, e eles
falam isso e juntam uma minuta que sequer a qualificação do primeiro e da segunda reclamada. Então ficou na base da alegação. Então foi feito prova. O preposto da terceira e quarta reclamadas, ela foi categórica em falar que era um contrato de prestação de serviço. E até onde eu sei, contrato de prestação de serviço, a súmula 331 fala que é responsabilidade subsidiária. Não foi pedido terceirização ilícita, obviamente, a formação do vínculo com a terceira e a quarta, mas somente a responsabilidade subsidiária, tendo em vista que essas empresas, Claro e Embratel, elas utilizaram do serviço dessa trabalhadora. Então, assim, no meu modo de entender, prestigiar a tese das reclamadas Claro e Embratel é sem qualquer fundamento, porque não existe prova nos autos que fale que era contrato de representação ou que era outro tipo de contrato que não fosse o de prestação de serviço. Então, eu peço que Vossa Excelência possa rever o voto ou analisar com mais calma esse ponto específico, porque a prova produzida ela é clara em falar de prestação de serviço. Não há outro tipo de prova, há sim a alegação. Da mesma forma que eu alego que a prestação de serviço e a parte contrária alega outro tipo de contrato, mas o que foi provado, inclusive com confissão do preposto e ainda tendo em vista revelias nos autos, é de prestação de serviço. Em razão disso, então, eu peço que seja reformado em razão desse ponto. Doutora Sabrina. Pois não, presidente. Primeiramente, o fato de ter ocorrido a revelia das primeira e segunda réis, eu acho que não implica no reconhecimento da responsabilidade das terceira e quarta reclamadas, mesmo porque elas apresentaram defesa, e isso aproveita. A prestação de serviço não foi negada, mas havia claramente um contrato comercial, e examinando o objeto social da empregadora e das terceira e quarta reclamadas, a gente vê que o contrato comercial deve prevalecer sim. Inclusive, tem julgamentos desta egrégia turma neste mesmo sentido, entre as mesmas reclamadas. E por isso eu mantenho o meu voto, presidente. Esse aqui seria uma loja, aquelas tipo bandeira, né? Bandeira da Claro, etc. e tal. Doutor Ricardo. Eu vi com atenção a ostentação, até voltei aqui ao processo, mas nesse caso aqui a gente está entendendo que a relatora apreciou adequadamente a questão. Para mim é representação. Representação não é aquela chamada loja de bandeira, né? Da Claro, faz produtos e tudo. Doutora Maria Estela. Também estou de acordo com a relatora. Então fica proclamado o resultado dos termos do voto da eminente relatora. Muito obrigado, viu, doutor? Tá bom, obrigado. Bom dia. Doutor Rodrigo, pelos meus registros, na sessão de 9h20 da doutora Sabrina, não há outros advogados para sustentar. Certo. Há uma sustentação oral à distância na sessão de 8 horas e 50 minutos de relatoria da doutora Maria Estela. Maria Estela. Vamos lá, então. Está no processo. Então, retornando à sessão de 8h50, sustentação oral à distância originária do foro de Juiz de Fora, é no processo número 4 da pauta, é no ROPS número 756-98-2014. Os recorrentes são Brasil Center Comunicações Limitada e Claro S.A. e recorrida Joyce Marcato da Silva. Inscrito para sustentação oral, Dr. Guilherme Nogueira Santos, pela recorrente Brasil Center, 4 da pauta. Doutor, o senhor está nos escutando? Juiz de Fora? Bom dia. Doutor Guilherme, o senhor nos escuta aí? É Juiz de Fora, né? Em Juiz de Fora? Alô? Perfeitamente, Excelência. Bom dia. Está escutando, bom dia. Doutora Maristela. Eu estou meio mal educado, né? Doutora Maristela. Devem ter prometido de fundos, né? Não, conheço do recurso ordinário interposto pelas reclamadas, rejeita a preliminar de nulidade por elas arguída, no mérito do parcial provimento ao apelo para absolver a segunda reclamada, Claro S.A., da condenação subsidiária que lhe foi imposta na origem, julgando improcedentes os pedidos contra elas formulados. Exclua a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Os honorários periciais de R$1.000 passam ao encargo da reclamante, considerando que a reclamada Brasil Center
Comunicações já adiantou o referido valor ao perito, a Secretaria da Vara do Trabalho de Origem deverá expedir ofício requisitório para restituição à empresa da verba adiantada. Reduz o valor da condenação para R$ 2.000, com custas de R$ 40, facultando a Brasil Center Comunicações pleitear a devolução dos valores recolhidos a maior. É o voto, senhor presidente. Doutor, com a palavra. Senhor presidente, por gentileza, eu gostaria de aguardar eventual voto divergente. Perfeito. Para sustentar. Eu sou o segundo votante e estou de acordo com a doutora Maristela. Doutor Weber. Acompanho. Então fica proclamado o resultado dos termos do voto da eminente relatora. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Próximo. Doutor Rodrigo, tem 3 advogados aguardando. Eles fizeram a inscrição antecipadamente e chegaram depois que nós apregoamos os advogados das salas do doutor Ricardo Moala e da doutora Maristela. Então, o doutor Leonardo Augusto Bueno, a doutora Mônica Aparecida Silva e o doutor João Luiz de Almeida Velar. Doutor Ricardo, eu consulto Vossa Excelência, o senhor não se importa de dar reabrir a oportunidade da sustentação oral? Eu nessa questão, eu sempre fui, quando conduzia, naturalmente submeto a Vossa Excelência, mas a gente tinha uma certa liberalidade com essa questão de horário. É complicado, né? Não vê problema não, né? Não vejo maiores problemas. Doutora Maristela, Vossa Excelência. Eu sou pelo regimento, a inscrição é até o horário da sessão. Estava presente, bem, mas eu sei que a turma aqui costuma ser liberal, então também não vou destoar, mas se eu estivesse presidindo, eu não daria chance. Tá bom. Já adianto, porque se eu for presidente, assim será. Olha, Vossa Excelência não é porque não se candidatou. Não se candidatou, diga-se de passagem. Porque seria eleita. Tem previsão regimental para isso. A inscrição na sessão é até o horário do início da sessão. E não de cada sala individualmente, não. Mas aqui se tolera. Então. Mas eu também se aceito muito. Eu sou mais liberal também, doutor. Eu peço, vendo Vossa Excelência, eu concordo com o doutor Ricardo. Mas só para. Eu acho que o advogado já nos fez, né, a gentileza de vir, ele pode nos ajudar. Eu sempre vim a sustentação oral nesse ponto, assim, de que pode vir alguma ajuda para aprimorar o julgamento. Eu vi assim com bons olhos a sustentação oral, data vinda. Muitas vezes nos chama a atenção por um fato, às vezes que um detalhe, aí ou que tem que pensar mais. Você viu, hoje a moça aqui nos fez pensar, que nós discutimos, rediscutimos um assunto que aquela questão da responsabilidade subsidiada do ente público, nós ficamos aqui atento, apesar de que é uma matéria que nós todos já temos posição formada, mas eu acho que foi até interessante relembrar e tudo. Eu não tem problema não. Proveito da sustentação, não. A questão é um pouco diferente, é porque existe regra própria. É lógico. E segundo, nós temos às vezes sessões muito longas, às vezes com mais de 40 inscritos, então às vezes tumultua bastante. Não é o caso hoje. Hoje eu acho que nós estamos aí, a chuva espantou muita gente, foi até interessante. Então vamos chamar então, doutora, a senhora, peço desculpas aí a Vossa Excelência, mas vamos então seguir o padrão da turma, que nós já tínhamos esse padrão de fazer a sustentação oral, aceitar nesse caso. Peço gentileza para Vossa Excelência prosseguir com esse padrão. Então vamos lá. Retornando à sessão de 8h40, de relatoria do doutor Ricardo Antônio Moara. Processo número 9 da pauta, é o AP número 10.322.29/2016. Agravante Seara Alimentos Limitada e agravado Cláudio Cardoso Góes. Inscrito para a sustentação oral, doutor Leonardo Augusto Bueno, pela agravante Seara Alimentos. 9 da pauta. Doutor Ricardo, com a palavra. É um agravo de petição da Seara e a questão principal aqui, me parece, lembrando, é que a Seara não apresentou, por ocasião da liquidação da sentença, a evolução salarial do paradigma até julho de 2015. E havia sido intimada para isso sob pena de aplicação do valor que está inicial de 6.500. Então, eu advogado que está defendendo a Seara, mas eu estou conhecendo o agravo e negando de provimento. Doutor, com a palavra. Obrigado a todos. Excelência, hoje divergir do seu voto, mas é o próprio que gostaria da manutenção dos cálculos periciais, porque o perito, atento a isso, a ausência dessa evolução salarial
Paradigma, a partir de setembro de 2014, ele mesmo fez essa projeção, utilizando o salário, as convenções e os respectivos reajustes, suprindo essa falta, sendo que o valor estipulado em juízo por esta ausência de 6.500 praticamente dobra o salário que já praticado pelo perito para apuração das diferenças salariais, já com a projeção do salário do Paradigma, com os reajustes e certamente preciso nas suas informações para a realização a conclusão da sua perícia no que tange as diferenças salariais. Ou, alternativamente, que seja facultado novo prazo para a entrega do restante dessa documentação, como solicitado no agravo de petição. Eu sou liberal quanto à sustentação aqui, mas com relação a prazo peremptório, infelizmente não posso liberar. Não pode ser liberado. Tem jeito. E aí também acho que pelo perito parece que ele fez uma suposição. Fez uma suposição. Que o salário do empregado seria simplesmente aquele com os reajustes da categoria. Pode ter acontecido esse paradigma, ter algum aumento aí que a gente não sabe. Que a gente não conhece. Uma melhora salarial aí qualquer. Acho que fica um pouco difícil. Doutora Maristela. Aqui consta do comando exequente. Se não apresentar, vai prevalecer 6.500. Eu não sei nem como é que o perito inventou esse sistema. Tem que acompanhar. Infelizmente. Ele fez uma suposição. Ele não leu o comando exequente. Eu estou acompanhando também, peço vênia da sustentação oral para acompanhar o voto do doutor Ricardo. Fica então proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Obrigado a todos e obrigado a gentileza de recolocação na pauta. Prazer, Tomás. Obrigado. Próximo. Na sequência é o processo número 35 da pauta. É o RO número 11.220.06.2016. Os recorrentes São Paulo Roberto Rodrigues Aparecido e Cervejaria Petrópolis S.A. Recorridos os mesmos. Inscrita para a sustentação oral, a doutora Mônica Aparecida da Silva, pela recorrente Cervejaria Petrópolis. 35. Eu estava estudando a pauta até a noite, fui ler esse voto aqui. No voto que, a princípio, sou eu que sou responsável, né? Isso, nem a princípio e ao final sou eu mesmo. Mas a gente sabe como é que funciona isso. Autoatendimento aqui está escrito de 3 formas diferentes. Uma com a outra com L, a outra com alto, tudo junto, a outra 4 vezes, a outra separada. Então aqui eu tinha até anotado isso aqui a lápis para chamar a atenção. Aí eu falei, nossa senhora, ainda bem que deve ser assim. Devia ter uma revisão, né? O TRT devia ter antes, nós fazemos o voto, conferimos, examinamos de tudo, mas antes de publicar, acho que devia passar por uma revisão, sei lá, por uma pessoa, um linguista verdadeiro, porque nós somos mais, vamos dizer, técnicos, o português nós aprendemos na escola, mas não é a nossa matéria, vamos dizer assim, não é a nossa matéria que nós somos mais fortes. E também a gente tem tantas preocupações na área jurídica e tudo para preocupar que o português fica um pouco sofrido. Para ninguém, nós temos uma assessoria, os assistentes, o assessor, e a gente dá a diretriz do voto, isso aqui é assim que julga. O assistente faz e a gente olha, não, está certinho, é isso mesmo. É o caso, a gente às vezes tem que voltar no processo, examinar e modificar, corrigir, alguns até de próprio punho. Mas esse aqui foi preparado pelo assistente, saiu assim. Mas eu acredito que a parte jurídica deve estar correspondendo, deve estar bem firme. Eu estou conhecendo os recursos, dando provimento parcial da reclamada para afastar as diferenças de comissões no valor de R$ 900 mensais. O aluguel do veículo do reclamante no valor de R$ 400 mensais, a multa do artigo 477 da CLT e as diferenças salariais por equiparação com o Paradigma Rodrigo. E nega o provimento ao recurso do reclamante, reduz a condenação para R$ 5.000, com custo de R$ 100 pela reclamada. Doutora, a senhora fala pela Petrópolis? Isso. A senhora guardaria? Sim.
Eu sou... não, aqui é doutor Ricardo. Sim. Doutora Maristela, segundo votante. Eu, como terceiro votante, também concordo com o voto do doutor Ricardo e fica proclamado o resultado nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Próximo. Agora, o terceiro processo é na sessão de 8 horas e 50 minutos de relatoria da doutora Maria Estela. É o processo número 9 da pauta. É o RO número 10349-94-2014. Recorrente é Regis Maia Vilela e recorrida Caixa Econômica Federal. Inscrito para sustentação oral, doutor João Luiz de Almeida Relato, pelo recorrente Regis. Nota. Doutora Maristela, por gentileza, pode ir diretamente à conclusão do julgamento, se preferir. Nessa questão aqui, o processo já esteve no TST, né? Então, prosseguindo no exame do recurso ordinário do reclamante, conforme determinação do coleno TST, no ID 9D244CA e em complementação ao acorde ID 9811-442, nego provimento ao restante do apelo interposto. Em razão do provimento dado pelo coleno TST, afasta a declaração de prescrição total e também em complementação no acordo de ID 9811-442, registre-se o restabelecimento da condenação imposta na sentença no tocante às horas extras prestadas no período entre 2 de fevereiro de 2005 e a data de adesão do reclamante ao ESU de 2008, incluindo 7ª e 8ª hora trabalhada e reflexos. É o voto, senhor presidente. Doutor, com a palavra. Inicialmente, bom dia, senhor presidente, demais desembargadores, juízes convocados, agradecendo a gentileza de permitir essa manifestação. Mas a matéria é eminentemente de direito, conheço o entendimento de Vossa Excelência, é apenas reiterando as razões recursais, esperando que seja provido o apelo. Muito obrigado. Foi dado, né, doutor? Pelo que eu entendi, Vossa Excelência está conferindo aqui as horas extras naquele período 2005 até que veio o ESU. É isso? Isso, mas é porque dando validade em razão àquela... do provimento dado pelo TST... É porque normalmente aqui a gente julga pela pressão total, né? Mas como tem que adequar o que foi... A Vossa Excelência está entendendo. Mas quando aderiu ao ESU por livre e espontânea vontade, ele não tem mais direito à 7ª e 8ª hora. Mas, em compensação, naquele período em que existiu essa norma interna, seria devido para ele o 7ª, ele, né, senhor Regis, 7ª e 8ª hora. Resumindo é isso, né? Resumindo é isso. Perfeito, doutor? Exatamente. Então, eu, como segundo votante, estou de acordo. Quer dizer, não concordo, mas no caso aqui vou ter que concordar. Vou ter que concordar com o voto. Não é a minha teoria, não é a minha tese. Mas, de qualquer forma, é o que nós temos para o momento e eu estou de acordo completamente com o voto da doutora Maristela. Doutor Weber. Concordando. Você concorda? Então, fica proclamado o resultado nos termos do voto da relatora. Muito obrigado. Muito obrigado, tchau. Você já teve, Ele quer preferência ir embora ou ele quer ficar por aqui para bater papo? Às vezes o papo não sabe. Não precisa não, ele está com saudade. Ele está com saudade da turma. Pode ficar quieto aí.